Eu sei que ele não foi estudar no exterior. Eu vi o uniforme dele ainda no armário. A voz trêmula de Teresa cortou o silêncio da lavanderia, onde apenas o som distante da chuva preenchia o ar pesado. Havia 20 anos que ela servia à família Vasconcelos. Conhecia cada passo dentro daquela mansão de mármore, cada olhar, cada segredo maldito. Mas nada, absolutamente nada, a prepararia para o que estava prestes a descobrir. Desde que o milionário Augusto anunciara o noivado com a jovem e deslumbrante Helena Duarte, uma mulher de beleza hipnótica e sorriso calculado, a casa havia mudado. As risadas do pequeno Rafael, de 8 anos, filho de Augusto, haviam desaparecido. O menino fora enviado para estudar na Suíça, diziam todos. Só que Teresa sabia. Aquele passaporte nunca foi usado. Antes de começar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo essa história agora? E que horas são aí onde você está? Eu adoro ver gente de todo o Brasil e até de fora, acompanhando essas histórias aqui no canal. E já aproveita para deixar o like, compartilhar essa história e se inscrever no canal para não perder as próximas. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir hoje é de arrepiar. Nos primeiros dias, ela tentou calar a própria intuição, dizendo a si mesma que estava sendo paranoica. Mas havia sinais que gritavam. O quarto do menino permanecia intacto. O lanche favorito ainda esperava na bandeja. E à noite, quando o relógio da sala batia meia-noite, um som estranho ecoava dos corredores interditados. Parecia um gemido. Teresa contou ao jardineiro que apenas balançou a cabeça e cochichou que não se metesse na vida dos patrões. Mas ela conhecia aquele tipo de silêncio, o silêncio que encobre tragédias. Helena, a nova noiva, exibia um encanto artificial, sempre perfumada, sempre sorrindo, sempre acompanhada do motorista Roberto, um homem de olhar frio e servil. E havia algo naquele olhar, um pacto mudo que a fazia gelar por dentro. Numa manhã cinzenta, Teresa decidiu seguir o instinto. Enquanto Helena e o motorista saíam para resolver detalhes do casamento, ela entrou discretamente na ala interditada da mansão. As cortinas estavam cerradas, o ar parado, e o eco dos próprios passos parecia acusá-la. Até que um barulho seco, um som abafado, como algo arranhando madeira, fez seu coração disparar. Seguindo o ruído, Teresa encostou o ouvido em uma parede próxima ao escritório do patrão. O som era real e era humano. O sangue lhe gelou. "Tem alguém aí?" sussurrou, sem coragem de acreditar no que dizia. Do outro lado, um som fraco, quase imperceptível, respondeu. 3 batidas. 3 batidas que mudariam tudo. Mas o que Teresa descobriria naquela parede era apenas o começo de algo muito mais sombrio. Teresa recuou um passo, o corpo inteiro tomado por uma sensação que misturava medo e urgência. As 3 batidas se repetiram, agora mais fortes, mais desesperadas. O som vinha exatamente da parede ao lado do antigo escritório do Sr. Augusto, uma estrutura de madeira maciça que parecia ter sido recentemente reformada. Ela aproximou o ouvido, o coração martelando nas têmporas, e então ouviu um soluço infantil. Não havia mais dúvida. Era Rafael. As lágrimas subiram-lhe aos olhos antes mesmo de entender como aquilo era possível. As lembranças vieram em sequência. O passaporte falso, o silêncio repentino da casa, o olhar disfarçado de Helena cada vez que o nome do menino era mencionado. "Meu Deus, o que ela fez com ele?" murmurou, sentindo o estômago revirar. Foi quando ouviu passos, rápidos, firmes, ecoando pelo corredor. Helena. Teresa apagou as luzes, se escondeu atrás da cortina e conteve a respiração. A noiva entrou no cômodo, observou a parede com calma calculada e tocou em um ponto específico entre os painéis. Um estalo mecânico soou e uma pequena fresta se abriu. Teresa prendeu o grito. Do lado de dentro, um feixe de luz fraca iluminou o rosto pálido de Rafael, sujo, magro,
com os olhos arregalados pelo medo. Chup! Ninguém pode ouvir, querido, disse Helena com uma voz doce e mortal ao mesmo tempo. Logo tudo vai acabar e você vai poder brincar de novo. Rafael chorava baixinho, o corpo encolhido num cobertor velho. Helena colocou uma mamadeira sobre uma bandeja e fechou a parede novamente, o estalo da tranca ecoando pelo corredor como um tiro silencioso. Teresa levou a mão à boca para conter o soluço. Aquilo não podia ser real. O menino estava ali, vivo, sendo mantido escondido, prisioneiro dentro da própria casa. Quando Helena saiu, ela esperou longos minutos antes de se mover. Cada segundo parecia uma eternidade. Então, com as mãos trêmulas, se aproximou da parede e apalpou o painel. Encontrou o mesmo ponto que a mulher havia tocado, o mesmo clique, o mesmo feixe de luz. E ali, por trás da madeira, ela viu o impossível. Um pequeno quarto escondido, revestido de ferro, com brinquedos velhos, restos de comida e o olhar apavorado de uma criança que já não acreditava na salvação. Rafael, sou eu, Teresa. Fica calmo, meu amor. Eu vou tirar você daí. O menino piscou, como se tentasse se lembrar do rosto dela. Ela disse que papai me esqueceu. Murmurou com voz fraca. Teresa sentiu o peito rasgar. Não, querido. Teu pai te ama. É ela quem está mentindo. As palavras saíam entre lágrimas e raiva. Mas o que mais a assustou foi o que o menino disse em seguida. O motorista ajuda ela. Ele traz comida e fala para eu não gritar. Teresa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Então, era verdade. Helena e Roberto estavam juntos naquele plano diabólico. Ela fechou o painel com cuidado, o coração em frangalhos. Sabia que, se contasse algo sem provas, ninguém acreditaria. E se Helena percebesse que fora descoberta, Rafael poderia não sobreviver. Teresa precisava agir com inteligência, planejar cada passo, mas o tempo estava acabando. E o que ela encontraria na manhã seguinte tornaria tudo ainda mais assustador. A noite passou como um pesadelo interminável. Teresa mal conseguiu dormir, ouvindo em sua cabeça o som das batidas de Rafael, o clique da parede e o tom venenoso da voz de Helena. Ao amanhecer, com os olhos vermelhos e a alma dilacerada, ela foi até a cozinha, fingindo normalidade. Helena já estava lá, impecável, folheando uma revista de luxo e fingindo ser uma noiva feliz. Teresa, não esqueça de passar o ferro no terno do Sr. Augusto. Ele vai precisar para a entrevista na TV, disse sem levantar os olhos. A frieza era perturbadora. Enquanto isso, o motorista Roberto entrava pela garagem com uma caixa de madeira. Teresa observou discretamente. O homem levava a caixa até a ala interditada, o mesmo corredor da parede secreta. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela sabia que aquela caixa não continha nada comum. Horas depois, quando Helena saiu para uma sessão de fotos, Teresa correu até o corredor, vasculhando tudo. E foi ali, debaixo de uma pequena prateleira, que encontrou o que mudaria tudo. Um envelope com passagens, contratos e uma conta bancária secreta em nome de Helena e Roberto. O golpe estava armado. O casamento seria o último passo para roubar toda a fortuna. Ela prendeu a respiração. As provas estavam em suas mãos, mas cada documento parecia pulsar com o perigo. Se Helena descobrisse que alguém sabia, ela e o menino estariam perdidos. Teresa pensou em contar tudo ao Sr. Augusto, mas lembrava de sua expressão apaixonada, cega, dominada pela nova noiva. Ele não vai acreditar em mim, murmurou sozinha, guardando o envelope dentro do uniforme. Foi até o quarto do menino, onde o sol atravessava as cortinas e iluminava o retrato da antiga esposa de Augusto, falecida há 3 anos. Dona Laura, me ajuda a salvar seu filho, sussurrou com lágrimas nos olhos. Naquela noite, Teresa começou sua própria investigação. Anotava horários, fotografava escondido com o celular antigo e registrava cada movimento de Helena e Roberto.
Descobriu que todas as madrugadas o motorista entrava pela porta lateral, carregando pequenos pacotes, e os deixava dentro da parede falsa. O que havia ali dentro era pior do que imaginava. Remédios para sedar o menino e mantê-lo quieto. O plano era cruel e milimétrico. Helena mantinha o menino dopado, enquanto preparava o casamento e fazia com que Augusto assinasse documentos de transferência disfarçados de presentes matrimoniais. O motorista seria o executor final. Após a lua de mel, fugiriam com todo o dinheiro. Teresa sabia que precisava agir rápido, mas o medo era paralisante. Então, numa noite silenciosa, quando o relógio da sala marcava 3 da manhã, ela ouviu novamente o barulho vindo da parede. Só que dessa vez era diferente. Era um grito curto, abafado e desesperado. Teresa correu descalça pelo corredor, o coração em disparada, mas ao chegar, encontrou o painel trancado e o som cessado. Tudo estava quieto demais. E foi nesse instante que ela viu o reflexo no espelho do corredor. Alguém estava atrás dela. E quando se virou, percebeu que não estava mais sozinha naquela casa. Teresa girou o corpo num sobressalto, e ali, diante dela, estava Roberto, o motorista. O homem segurava uma lanterna e um sorriso frio que fez seu sangue gelar. "A senhora anda curiosa demais, dona Teresa", disse, aproximando-se devagar. Ela recuou até encostar na parede, tentando disfarçar o pavor. "Eu só estava limpando o corredor", mentiu, a voz trêmula. Roberto soltou uma risada seca, sem humor. "Limpeza é bom, mas mexer onde não deve pode sair caro." Ele deu mais um passo. O corredor parecia encolher, o ar rarefeito, o tempo congelado. De repente, Helena apareceu atrás dele, envolta num robe de seda vermelha, o rosto impecável mesmo àquela hora. "Deixe que eu resolvo, Roberto", disse ela, com uma calma cruel. A mulher se aproximou de Teresa, analisando-a como um gato observa uma presa. "Então achou que podia me enfrentar? Que o patrão acreditaria numa faxineira?" O tom era de desprezo puro. Teresa manteve o olhar firme, mas o coração gritava. "O senhor Augusto merece saber o que você fez com o filho dele", Helena sorriu. "Ah, meu bem, ele não é filho dele." A frase caiu como uma bomba. Teresa sentiu as pernas fraquejarem. "O quê?" balbuciou. Helena cruzou os braços, deliciando-se com o espanto. "Isso mesmo. Rafael é filho de Roberto, dele e da falecida Laura." O mundo pareceu girar. Foi um erro, um segredo que ela tentou esconder. Mas agora tudo vai se resolver. Teresa tentou processar as palavras, mas algo não fechava. "Isso é mentira", gritou, mas Helena apenas inclinou a cabeça. "Prove então." "Ah, é verdade. Você não tem provas. Só suposições e um menino dopado." O riso dela ecoou pelas paredes, cruel e provocador. Roberto, em silêncio, evitava o olhar da patroa. Havia dor e culpa nos olhos dele. "Você vai entregar o que achou, Teresa, e vai sair desta casa hoje", ordenou Helena, o rosto endurecendo. "Ou não respondo por mim." A faxineira, com o coração pulsando no pescoço, sabia que não podia recuar. "Não vou embora enquanto ele estiver trancado." Helena deu um passo, levantou a mão e estapeou-a com força. O som seco da agressão ecoou pelo corredor. Teresa cambaleou, mas não caiu. Enxugou o sangue no canto da boca e a olhou nos olhos, firme, inquebrável. "Você pode me calar, Helena, mas o que está escondido atrás dessa parede vai te destruir." Por um instante, o olhar de Helena vacilou. Teresa aproveitou o momento e correu para o escritório, trancando-se lá dentro. Pegou o telefone e discou para o número do patrão, mas a linha estava cortada. O medo deu lugar à fúria. Vasculhou as gavetas até encontrar uma câmera antiga, usada por Augusto para documentar as obras da casa. Pensou rápido. Gravaria tudo. Voltou ao corredor, o coração batendo descompassado, e posicionou a câmera de modo que captasse o momento exato em que ela abriria a parede. Apertou o botão e acionou o mecanismo. O painel deslizou.
revelando novamente o quarto secreto. Só que dessa vez, algo estava diferente. O menino não estava mais lá. O cobertor vazio, a bandeja intacta e um bilhete sobre a cama. Agora é tarde, Teresa. E ao fundo, o barulho do motor do carro ecoou pelo portão da mansão. Teresa correu até a janela e viu as luzes do carro de Roberto desaparecendo no portão principal. O coração batia como um tambor dentro do peito. Pegou o telefone sem fio, tentou discar novamente, mas a linha seguia muda. Desesperada, subiu as escadas em busca do celular do patrão. Precisava avisá-lo antes que fosse tarde. Encontrou Augusto no quarto, de terno, ajeitando a gravata, prestes a sair para a entrevista que o consagraria como o novo rosto da Fundação Vasconcelos. "Senhor Augusto!" gritou ela, arfando. Ele se virou surpreso. "Teresa, o que aconteceu com seu rosto?" Ela não hesitou. "A Helena, ela mentiu para o senhor. O menino está em perigo." Augusto franziu o senho irritado. "Rafael está na Suíça, Teresa. Você sabe disso." A mulher respirou fundo, a voz embargada. "Não, senhor. Ele está aqui, nesta casa." O silêncio que seguiu foi sufocante. "Eu tenho provas", insistiu. Tirou do uniforme o envelope, as passagens, as cópias de transferência e o bilhete encontrado no quarto falso. O empresário empalideceu. "Isso é impossível", murmurou, mas o tremor nas mãos o entregava. "Por favor, venha comigo. Eu vou te mostrar com seus próprios olhos." Os dois desceram em silêncio, o som dos passos ecoando pelo mármore frio. Ao chegarem à parede secreta, Teresa apontou o local do mecanismo, mas a porta já estava escancarada. Dentro, nada. Nenhum sinal do menino. Augusto cambaleou. "Meu Deus! O que é isso?" Teresa tremia. "Ela levou ele, senhor. E se a gente não agir agora, talvez nunca mais veja o menino." O empresário, em choque, levou as mãos à cabeça. "Eu não acredito. Ela me enganou." O rosto dele, que antes exibia confiança e poder, agora refletia desespero. Teresa o puxou. "Ela fugiu, mas eu gravei tudo." Mostrou a câmera com o vídeo em que Helena e Roberto discutiam sobre o plano, mencionando o menino e as transferências. As imagens eram claras, inegáveis. Augusto, tomado por raiva e incredulidade, ordenou ao segurança: "Fechem os portões! Ninguém sai daqui!" Em segundos, a mansão virou um caos de gritos, telefones e sirenes. O carro preto foi interceptado na estrada privada. Helena desceu furiosa, o vestido rasgado, o rosto desfigurado pela raiva. "Você arruinou tudo, sua empregadazinha miserável!" berrou ao ser algemada. Teresa assistiu de longe, o vento bagunçando seus cabelos, enquanto o pequeno Rafael era resgatado do banco de trás do carro, enrolado num cobertor e tremendo de frio. Quando viu a faxineira, abriu os braços e chorou. "Tia Teresa." Ela o abraçou chorando junto. "Acabou, meu amor. Ninguém vai te machucar mais." O menino a olhou com gratidão. Era como se a inocência voltasse aos poucos. Augusto se aproximou, as lágrimas contidas escorrendo no rosto do homem, que pela primeira vez parecia humano. "Teresa, você salvou meu filho, salvou a minha alma." Ela sorriu, exausta, o olhar sereno. "Eu só fiz o que uma mãe faria, senhor." Os repórteres, alertados pela polícia, chegaram em minutos, registrando o escândalo que destruiria o império de Helena. Dias depois, Augusto anunciou em rede nacional a criação do Instituto Laura Vasconcelos em homenagem à esposa falecida, uma fundação voltada à proteção de crianças vítimas de maus tratos. E no mesmo palco, diante das câmeras, declarou: "Tudo isso só é possível graças à mulher mais corajosa que já conheci, Teresa Almeida." A faxineira, de uniforme azul e mãos marcadas pelo tempo, subiu ao palco com os olhos marejados e o coração leve. O público aplaudia de pé. Rafael correu até ela e a abraçou, chamando-a de mãe. Teresa sorriu, emocionada, sem saber se chorava ou agradecia. A mulher simples, invisível por tantos anos, agora era o símbolo da verdade e da coragem. E enquanto os flashes iluminavam seu rosto cansado,
Ela pensou em quantas vezes duvidou de si mesma, em quantas vezes foi tratada como ninguém, e agora era ela quem ensinava ao mundo que o bem, quando é puro, sempre vence o mal. Porque no fim das contas, não são os ricos que salvam os pobres, mas os justos que salvam os inocentes. E a história de Teresa virou manchete no mundo inteiro, lembrando a todos que até uma faxineira pode mudar o destino de uma vida. E agora me conta, o que você teria feito no lugar da Teresa? Você teria coragem de enfrentar tudo sozinha, como ela fez? Quero muito ler sua opinião aí nos comentários. E já aproveita para deixar o like, compartilhar essa história e se inscrever no canal para não perder as próximas. Cada comentário de vocês é o que mantém essas histórias vivas por aqui. E lembra sempre, o bem pode demorar, mas nunca deixa de vencer.